A inteligência artificial que vai moldar o futuro do Brasil. Quem vai controlar essa tecnologia? Hoje, a gente vai mergulhar numa análise estratégica baseada nos ensaios de 40 dias no deserto para entender se o país está, de fato, numa encruzilhada decisiva. Olha, por muito tempo, o mundo da IA era praticamente um clube fechado, dominado pelos gigantes americanos do Vale do Silício. Só que esse cenário mudou, e mudou rápido. Agora, uma nova potência tecnológica apareceu na jogada, e o que a gente está vendo é uma disputa global, quase uma nova guerra fria digital, pelo controle da inovação. E a questão aqui não é só sobre, sabe, qual tecnologia é melhor. É sobre poder. Poder geopolítico, autonomia de um país. Então, o que está em jogo de verdade? E é essa disputa global que joga o Brasil bem no meio de um problema seríssimo, o dilema da soberania. Vamos entender direitinho qual é o risco de ficar dependendo de uma IA que não é nossa. Bem no coração de tudo isso está uma ideia-chave, a soberania de dados. E o que é isso, afinal? É bem simples. É a ideia de que um país precisa ter o controle sobre as suas próprias informações, sobre os seus próprios dados. E se alguém pensa que isso é só teoria, não é, não. Existe uma lei americana chamada Cloud Act, que é um exemplo perfeito disso. Ela basicamente permite que autoridades dos Estados Unidos peçam acesso a dados de empresas americanas, não importa onde esses dados estejam, mesmo que sejam num servidor aqui no Brasil. E isso bate de frente com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e, claro, bota em risco um monte de informação sensível. Mas, sabe, o buraco é mais embaixo. Não é só um risco legal. Essa dependência afeta a segurança nacional, a nossa economia e até a nossa cultura. Pensa só, um modelo de IA treinado lá fora, será que ele vai entender as gírias, os sotaques, o jeitinho brasileiro de falar? Ou os nossos contextos sociais? Provavelmente não, né? Ok, o cenário parece complicado, um beco sem saída. Mas é aí que a história dá uma virada. Uma reviravolta tecnológica que muda completamente as regras do jogo. E a grande virada de chave está aqui, no custo. Modelos inovadores, como o chinês DeepSeek, vieram para provar que não precisa mais de bilhões de dólares para ter uma IA de primeira linha. A gente está falando de uma queda de até 90% no custo para usar essa tecnologia. Isso simplesmente quebra o monopólio das gigantes e abre a porta para novos competidores. Tá, mas como isso é possível? Parece mágica, né? O segredo tem nome: Mixer of Experts, ou MOE, para facilitar. Pensa assim, um modelo de IA antigo é um único supergênio que tem que resolver tudo. Cansativo e caro. Já o MOE é como uma equipe de especialistas. Para cada tarefa, ele chama só o especialista certo, economizando uma energia e um poder de processamento gigantescos. É genial! E é essa eficiência que vira o jogo. De repente, ter uma IA superpoderosa não é mais coisa só de superpotência. Isso democratiza o acesso. E para o Brasil, isso abre uma janela de oportunidade real, sabe? Um caminho para a gente construir a nossa própria capacidade sem precisar quebrar o cofre. Tudo isso, então, abre a porta para a gente pensar num futuro digital soberano de verdade. A pergunta que fica é, como que o Brasil pode pegar essa oportunidade e transformar ela num plano concreto, numa coisa que sai do papel? Bom, o plano proposto para um LLM-BR se baseia em 4 passos bem inteligentes. Primeiro, usar o que é nosso, dados públicos brasileiros em português. Segundo, não inventar a roda, mas sim treinar modelos que já existem de código aberto. Terceiro, montar uma infraestrutura eficiente sem gastar rios de dinheiro. E quarto, que é fundamental, criar regras claras para tudo isso, com transparência e ética. O impacto prático disso na vida das pessoas seria gigante. Imagina resolver uma pendência no INSS em minutos, com uma IA que entende a nossa burocracia, o nosso jeito de falar, em vez de esperar meses. Ou acelerar processos na justiça. E o mais importante de tudo, com tecnologia nossa, garantindo que os dados e as decisões fiquem aqui, dentro de casa. Então, ok, o caminho técnico parece estar bem desenhado, mas a própria tecnologia nos força a parar e pensar numa questão muito mais profunda, quase filosófica. Que tipo de futuro a gente quer construir com isso? E para ilustrar essa escolha, a análise usa 2 imagens muito fortes da cultura pop. De um lado, os Jetsons. A IA é a Rose, a robô, uma super ajudante que está ali para facilitar a vida, sempre sob nosso controle. Do outro lado, o cenário é o exterminador do futuro. A IA é a Skynet, que ganha consciência própria e se vira contra os criadores, uma força que a gente não controla mais. E o ponto central é exatamente este. Ter uma IA soberana não é só uma questão de ter a tecnologia mais nova. É sobre ter o poder de escolha.
É sobre garantir que o Brasil, como nação, tenha voz para decidir qual desses futuros a gente quer para nós. No fim das contas, essa corrida pela soberania da IA é sobre isso. Quem vai ter a caneta na mão para escrever as regras do nosso amanhã? A pergunta que fica no ar é essa: o nosso futuro digital vai ser uma ferramenta que a gente comanda ou uma força que vai comandar a gente?